Hoje, um evangelho extraordinário, Maria Madalena acha Jesus. Começando com Atos, a continuação do discurso de ontem de Pedro, no dia de Pentecostes. Esse Pedro é o Pedro que acreditava e entendia, já com o Espírito Santo. Então, olha só, Pedro disse aos judeus, continuou dizendo aos judeus, é a continuação de ontem, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Pedro não teve a menor compaixão, enfiou a faca bem enfiado, vocês crucificaram. Esse era o Pedro, não o Pedro vingativo, era o Pedro inspirado. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e agora, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, todas inspiradas, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Atenção! Esse Pedro é o que deveria ser a igreja. Considere agora, num contexto de coronavírus, convertei-vos. O povo chorando, aflito, e agora o que eu faço? Eu não sei o que direi. Convertei-vos e seja batizado. Reconheça que você está cheio de pecados. Não é a igreja que olha a situação, não, está tudo bem, vamos esperar passar o tempo. Convertei-vos para o perdão dos vossos pecados, é se beneficiar do sacrifício de Jesus e receber o Espírito Santo. Salmo 32, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito, a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, é no Senhor que nós esperamos, porque Ele é o nosso auxílio e proteção, e não as mensagens otimistas de WhatsApp. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E é isso que a gente chega ao nosso evangelho. Presta atenção, isso aqui, olha, é exata, com exceção de um versículo, é a exata continuação do evangelho de domingo, do domingo da ressurreição, aquele em que Pedro e João vão correndo até o túmulo e tem 1000 coisas que acontecem lá dentro, eles veem os panos. E o evangelho começa aqui, nesse ponto da Maria. Eu acrescentei essa parte em colchetes, porque é fundamental esse trecho para você até fazer o link entre hoje e o de domingo. Para terminar o de domingo, o versículo é indispensável. Os discípulos, Pedro e João, então voltaram para suas casas, eles viram os panos e tal. Maria ficou. E aí vem o que a gente tem que ler. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. E ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito.
Muito bem, um evangelho extraordinário, tem várias coisinhas importantes aqui no meio para a gente ver, duas conclusões sensacionais. Mas a pergunta crucial que tem que estar na cabeça de todo mundo o tempo todo quando lê esse evangelho é: por que Jesus não se apresentou para os discípulos? Os discípulos tinham acabado de ir lá, entraram no túmulo, viram os panos, acreditaram, primeiro Pedro, depois João, e para não ter dúvida, tem Pedro e tem João. Jesus estava lá. Por que Jesus não se apresentou a eles? E a pergunta que vem na sequência, está acoplada à primeira, é: e por que para Maria Madalena? O que Maria Madalena tinha de diferente que mereceu ter essa honra de ter sido a primeira a ver o Senhor? Essas perguntas têm que estar claras na nossa cabeça e as respostas a elas são essenciais para moldar o nosso modo de ser. Vamos tentar aqui investigar algumas coisas. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em algo que passa batido, e é a primeira. Eu falei que tinham duas coisas espetaculares. A primeira coisa espetacular é uma que está escondidinha, essa aqui, ó. Jesus, no diálogo com Maria Madalena, fala o seguinte para ela: vai dizer aos meus irmãos, né? Então vai lá dizer, subo para junto do meu Pai. Só que agora não é só meu, vamos pegar aqui a caneta, não é só meu Pai. É meu Pai, ele fala meu Pai e vosso Pai. Lembra, agora a gente já está no pós-sacrifício de Jesus. Todo aquele que aderir a esse sacrifício, querendo dizer, todo aquele que se converter e que por decorrência disso nascer de novo, não é essa a ressurreição? A ressurreição somos nós nascendo de novo. Para todos esses, Deus agora é nosso Pai. Então Jesus pode falar vosso Pai. Agora, pessoal, depois da Sexta-feira Santa, relembrando o sacrifício de Jesus, nós somos filhos. Mas muito bem, temos que seguir ainda. Por que não aos discípulos? Por que sim a Maria Madalena? Em primeiro lugar, com relação aos discípulos, vamos notar que uma coisa tem a ver com esse trecho aqui. Que eu pus era o versículo 10, não está inventado isso aqui não, isso aqui é exatamente o versículo 10, o que vem exatamente antes do 11. Os discípulos então voltaram para suas casas. Lembra mais uma vez, os discípulos foram, correram, João na frente, Pedro atrás, mas os dois entraram, os dois acreditaram. Jesus podia ter se apresentado a eles. Por alguma razão não se apresentou, alguma coisa aconteceu, e eles foram então para suas casas. No domingo, quando a gente tratou da primeira parte desse evangelho, os versículos de 1 a 9, a gente, naquele contexto, tratou muito do nosso relacionamento com a igreja. Pusemos as coisas muito claramente, confirmamos essa nossa inclinação crítica. De novo, é uma inclinação crítica, não é a crítica pela crítica, não é a crítica pela polêmica, é porque nós entendemos que a melhor forma, depois de orar pela igreja, né? A melhor forma de verdade para você ajudar a igreja é rezando por ela. Isso vamos deixar aqui bem claro, às vezes a gente não fala, então é bom lembrar que não tem outra melhor, é rezar pela sua igreja, rezar pelo seu pastor, rezar pelo seu padre, pelo seu bispo, pelo seu papa, tem que rezar por ela. Bem ou mal está nas mãos de Deus isso tudo. Mas uma segunda forma de querer ajudar a igreja não é adulando as pessoas da igreja ou indo lá e fazendo coisas que são mais folclore do que qualquer outra coisa. É sim detectando problemas, é detectando falhas. Uma pregação imperfeita é uma falha, uma manifestação, uma consideração ou uma abordagem imperfeita sobre um fenômeno tipo coronavírus é uma falha. Aqui, o evangelho de semana passada continua para mostrar que aqueles dois que correram, viram, acreditaram, mas eles voltaram para suas casas. Pode parecer bobagem, mas eles tinham acabado de ver os sinais evidentes da ressurreição de Jesus e olha, não é que eles voltaram juntos para uma mesma casa. A julgar pelo plural, foi cada um para sua casa. Quando você vê isso, para quem acabou de ter a revelação do sinal, chega a ser uma coisa muito triste. Agora, vamos ver Maria Madalena. O que Maria Madalena fez? Em primeiro lugar, se a grande falha, e aqui naturalmente discípulos, Pedro e João,
E agora não tem dúvida, tem Pedro e João. Isso aqui é a igreja. E a igreja de alguma forma falhou aqui. Ou, no mínimo, Pedro e João foram para casa. Agora vamos ver o que Maria Madalena fez. Mas antes de ver o que Maria Madalena fez, vamos ver quem é Maria Madalena. A gente sabe muito pouco dela, já falamos evangelhos, ou pelo menos o evangelho de João só apresenta Maria Madalena já na paixão, ela acompanha o tempo todo, e aqui nessa parte do capítulo 20. Apareceu no evangelho de domingo, está aparecendo agora também. A Maria Madalena, antes de mais nada, e por isso esses trechos estão marcados, diferentemente de Pedro e João, que entraram, viram, detectaram o sinal, e o próprio evangelho fala que acreditaram. Pelo menos fala que João acreditou, e não é para ter dúvida, porque aqui está falando dos discípulos. No mínimo, um deles acreditou. A nossa interpretação é que os dois acreditaram. Qualquer dúvida, dê uma olhada na nossa conexão bíblica de domingo, acho que é o número 22. Mas aqui, e Maria Madalena? Maria Madalena não entrou. O máximo que fala aqui dela é que ela deu uma olhada para dentro do túmulo. É o máximo. Ela não podia entrar. A mesma reverência que João tinha para Pedro, Maria Madalena também teve. Mas a gente sabe uma coisa dela. A julgar pelo modo como ela trata o assunto, no diálogo dela, primeiro com os anjos, depois com o próprio Jesus, que ela pensa que é um jardineiro, ela revela, ela indica que não tem a menor noção sobre a ressurreição. Menor noção. Ela está o tempo todo preocupada com o corpo, onde colocaram, onde levou, aqui de novo onde colocou, eu vou buscá-lo como se fosse uma coisa inerte, Vou trazer aqui num saco. Você vê que ela claramente não tem uma percepção clara sobre o conhecimento da ressurreição. Aqui, pessoal, se é verdade que a gente às vezes ultrapassa certos pontos e sente a vontade de fazer críticas construtivas, mas críticas à igreja, a gente também precisa fazer aqui nesse ponto, para poder continuar direito, uma crítica construtiva à própria conexão bíblica. A conexão bíblica, depois que você espreme tudo, se ela servir para alguma coisa, é para oferecer conhecimento. De um lado, é um conhecimento, sim, com respostas, tentativas de respostas, meio que embaladas para ser fácil de entender. E de outro, talvez mais importante, é uma forma de treinamento sobre como se lê a Bíblia. Que é realmente você pegar o texto e pedir a unção do Espírito Santo e ficar esquadrinhando e olhando cada palavra e vendo como uma junta com a outra, pegar o evangelho de lá e juntar e cruzar e tirar. Bom, isso para quem acompanha está muito claro. Agora, aí a crítica. Não adianta, pessoal, a conexão bíblica ou esse nosso esforço em busca do conhecimento, ele é insuficiente, ele é necessário, ele é incrivelmente útil, mas se a gente ficar no conhecimento pelo conhecimento, ainda que um conhecimento dado pelo Espírito Santo, a gente nunca vai ver Jesus. Nunca vai ver como Maria Madalena viu. Ela viu. O conhecimento é indispensável. Os apóstolos tinham conhecimento, eles nem tinham o Espírito Santo, mas eles viram os sinais. Eles acreditaram. Eles conheciam a ressurreição. Eles talvez não estivessem entendendo tudo, mas eles sabiam. E depois, quando eles viram os panos, eles acreditaram. A Maria Madalena viu os apóstolos entrando, os apóstolos saindo. Ela deve ter ouvido coisas dos apóstolos. Mas, claramente, pelo modo como ela fala, ela não tinha se dado conta da noção da ressurreição. Pessoal, evidentemente, não é porque ela é ignorante disso que Jesus apareceu por ela. Aqui não tem mérito, louvor à ignorância. Nem de longe a gente faria isso. Aquela coisa, não, a beleza da fé simples, a fé do povo mais simples. É ótimo ser povo e é ótimo ser povo simples. Agora, ter uma fé simples, que nunca cresce, nunca é amparada num conhecimento mais sólido, isso não é bom. Não é bom, isso está errado. Aliás, não é nem ser menos bom ou mais bom, está errado. Tem que ter sim conhecimento. Agora, não é o conhecimento por si só que vai te fazer ver Jesus. E aí está claro por essa passagem. Mas agora, ok,
Se Maria Madalena não cometeu o erro dos apóstolos e ficou lá, esse é um primeiro ponto, eles foram para casa, ela ficou. Por outro, ela não tinha o conhecimento. O que mais que ela tinha, então? Além de ter ficado lá, o que ela tinha? Então vamos começar a olhar coisa por coisa. Em primeiro lugar, já falamos, diferentemente dos apóstolos, ela ficou. Em segundo lugar, ela chorava. Ela chorava. Então, em primeiro lugar, eu vou marcar aqui, os apóstolos foram para casa, ela ficou. Em segundo lugar, ela chorava. O ela chorar não tem nada a ver com estar triste. Ah, ela viu Jesus porque Jesus ficou com pena dela. Ah, ela viu Jesus porque ela estava tão triste que Jesus veio consolá-la. Não é nada disso, pessoal. E por que não é isso? Porque não tem nenhuma base bíblica que possa valorizar esse tipo de saudade, esse tipo de tristeza. Isso é coisa humana. Quando um ente querido morre, você não se conforma. Isso é uma estupidez humana. Porque a gente deveria, sim, estar extremamente satisfeito, claro, se a gente tiver convicção de que aquela pessoa que morreu é um convertido. Se ela não era um convertido, aí é um problema sério. Bem sério. Aí talvez pudesse chorar. Não era o caso de Maria Madalena, não era essa a preocupação que ela tinha com Jesus. Então ela estava lá, ela chorava. O que significa que ela chorava se não é tristeza? Significa que ela estava angustiada de não estar encontrando algo. Tanto é verdade que onde colocaram? Onde estava? Cadê? Ela estava profundamente angustiada de ter ido lá atrás de uma coisa e não ter encontrado. Ah, não é possível interpretar desse jeito. Não só é possível, como daqui a pouco isso vai fazer muito sentido. Mas vamos continuar. Não só ela estava angustiada, como ela estava indo atrás das coisas. Ela não entrou no túmulo, mas ela olhava, ela ia atrás, ela vê o jardineiro, ela se inclina para ver o túmulo, aqui ela inclinou-se. Isso não está aqui por acaso. Ela estava lá, coisa que os apóstolos não estavam. Ela estava angustiada, coisa que os apóstolos não estavam. Ela estava buscando coisas, coisa que o apóstolo não estava, os apóstolos não estavam, olhando para todos os lugares. Agora, pessoal, uma pequena pausa. Essa eu preciso falar porque tem certas coisas que têm que ser ajustadas. Pessoal, vocês podem ter certeza, essa altura do campeonato, que Jesus não apareceu para Maria Madalena porque ela era mulher, hein? Por favor. Como se o mérito fosse de ser mulher, ou como se lá ela estivesse representando as mulheres todas. Não é nada disso. Ou porque biologicamente as mulheres podem fazer coisas que os homens não podem e por isso ela teria que ser a primeira representando todas as mulheres. É evidente que não é isso. Da mesma forma que não é porque você é criança que você vê ou porque você é velho que você vê. Ou não é porque você é loiro ou você é moreno. Ou porque você é pobre ou você é rico. De coração, sim. O pobre de coração vê, o rico de coração não vê. Né? A primeira bem-aventurança. Então não é porque ela era mulher. E as mulheres que estiverem me ouvindo aqui, claramente vão me entender. Isso aqui não é uma alegoria de uma superioridade biológica, óbvio que não é isso. Mesmo em tempos aqui de empoderamento e inclusividade, uma resposta politicamente correta como essa é absurda, para não dizer patética. Então vamos voltar para o que está aqui. Vamos tentar entender por que Jesus apareceu para Maria Madalena e não apareceu para os apóstolos. Já vimos então a questão dela ter ficado, já vimos a questão dela estar lá porque ela estava angustiada, ela queria saber onde estava Jesus, ela chorava, ela estava procurando, inclinou, ela olhava para todos os lugares. E agora, pessoal, para deixar tudo isso muito claro, chega uma hora que ela vê os anjos, dialoga com os anjos, daí ela vê o que ela pensa ser o jardineiro e tem um diálogo que ela tem com os jardineiros, com o jardineiro. Esse jardineiro a gente já sabe, é Jesus. Olha a pergunta que Jesus faz para ela. Né? Duas perguntas, então. Jesus pergunta-lhe: mulher, por que choras? E depois Jesus pergunta: mulher, a quem procuras? A impressão que dá é que Jesus está, né, se você não sabe das coisas, ou esse Jesus está tirando sarro dela, porque Jesus está vendo a situação. Jesus sabe por que ela chora. Jesus sabe quem ela procura. Ou então Jesus está tirando sarro dela, que obviamente não é a resposta.
Ou Jesus é bobo e não está entendendo nada, que obviamente não é a resposta. Mas então, por que Jesus faz essa pergunta? Essas duas perguntas, que obviamente é uma pergunta só. Por que Jesus faz essa pergunta? O quê? É para manter diálogo? É para preencher tempo? A gente tem que olhar. Se Jesus falou, tem que prestar atenção. E ele falou isso, ele faz essa pergunta. Então aqui, pessoal, eu quero dizer para vocês que é nessa pergunta que está a revelação clara do porquê foi para Maria Madalena que Jesus apareceu. Não é porque ela era mulher, ela não tinha nem de longe o status de Pedro e Paulo, continuaria sendo Pedro a pedra sobre a qual Jesus ia fundar a igreja, não ia ser sobre Maria Madalena que Jesus ia fundar a igreja, só que aqui, nessa passagem, Maria Madalena faz algo que nem Pedro, nem João sequer imaginaram fazer, e é algo que você tem que fazer. Vou fazer uma seta bem grande aqui, ó. Maria Madalena procurava. Ela procurava, e ela procurava de uma forma violenta, tanto é que ela chorava, ela estava procurando, ela não sabia direito o que ela ia achar, talvez ela não soubesse direito nem o que ela estava procurando, mas ela estava procurando. Deixa eu limpar aqui, apagar tudo. Maria Madalena estava procurando, e não é qualquer procura, é uma procura realmente angustiada, ela chorava. E não é chorar de tristeza, porque se ela tivesse, repito, se ela tivesse só chorando de tristeza, ela nunca ia encontrar Jesus. Ela procurava, e ela procurava com vontade, com angústia. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome, é vontade de comer, não é comer um tira-gosto e estar satisfeito. Pedro e João foram lá e se contentaram com os sinais, voltaram para casa. Mas Jesus está por aqui, onde é que está Jesus? Ela ficou lá, ela procurou angustiadamente e achou. A ponto de Jesus ir então e falar com ela. Então é ela que pode dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Pessoal, o foco todo está aqui. O foco todo está aqui o tempo todo. É procurar. Esse é o diferencial. Maria Madalena procurou. Maria Madalena buscou e buscou profundamente. Ah, mas e se ela tivesse o conhecimento? Aí seria extraordinário. Porque se de fato você consegue associar o conhecimento com a busca, aí você está realmente dando todo o valor que a procura, que o assunto merece. É o misto de querer ter o conhecimento, não por ter, mas por poder procurar melhor, ver melhor, encontrar melhor. O terrível é não ter nem conhecimento e nem procurar. Aí, você vai para casa e fica esperando os outros virem anunciar. Evangelho extraordinário, e grave isso no seu coração. Você pode ver o Senhor desde que você procure. Muito bem, tem ainda um outro ponto, vamos limpar aqui, que é um ponto bacana. Acho que, então, os dois pontos extraordinários já falamos. Era primeiro o vosso Pai, vamos só lembrar que é nosso Pai, e aqui o procurar, certo? Ótimo. Mas agora, vamos limpar, porque tem só uma última coisa que vale falar, que é essa frase aqui, né? Não me segures, ainda não subi junto ao Pai. Jesus fala para ela. É uma frase difícil, a gente não tem uma explicação que para a gente seja 100% satisfatória, mas vale aqui fazer duas considerações, só para a gente botar esse exercício de raciocínio, de buscar coisas em prática. Uma primeira possível interpretação é a seguinte: calma, Maria, não precisa me segurar, não, eu ainda estou aqui. Eu ainda não ele fala, literalmente, eu ainda não subi para junto do Pai.
Então, calma. Aparentemente, Maria Madalena subiu, queria abraçar Jesus. Calma. Eu ainda estou aqui. Essa é uma primeira interpretação. Talvez essa não seja a melhor mesmo. Uma segunda interpretação, mais espiritualizada, talvez por isso, na largada, muito melhor, é a de que, você não tem como me segurar agora. Não é que Jesus está afastando Maria Madalena. O que Jesus está falando é, olha, agora não é a hora de você vir querer ter benefícios, né? Porque os benefícios que você pode tirar de mim virão e serão infinitos, mas virão pelo Espírito Santo. Então, uma forma de interpretar é quase como se Jesus estivesse anunciando que a partir de agora, que é a pura verdade, tudo que se pode extrair e aprender com Jesus é por meio do Espírito Santo. De um jeito ou de outro, o importante é você sempre lembrar os nossos pontos essenciais. Agora o Pai é nosso e temos que procurar o conhecimento, que é o que essa conexão bíblica busca dar, é um acessório importantíssimo, mas é um acessório. O que você tem que fazer por você mesmo, conexão bíblica, nem ninguém no mundo vai poder te ajudar, senão você mesmo, que é procurar. Seja Maria Madalena.